Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor, buscando aqui, na verdade dele, a forma correta de vida. Aqui, hoje, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nos ensinará sobre nos santificar, ou santificar Cristo no nosso coração. A palavra diz exatamente assim, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, aqui é uma forma de que as pessoas vão ter esperança em você mediante o seu comportamento, mediante a sua legalidade com Deus. E se as pessoas vão ter esperança em você, você pode ter grandes benefícios, buscando os seus, tendo um excelente casamento, ou buscando inclusive um casamento, a mulher ou o homem que tem comportamentos aprovados no Senhor, para que venha um excelente parceiro de vida, vamos dizer assim. E assim como no geral, quando você aprende a se santificar em Cristo, o teu coração tendo propósito de vida na esperança do outro para que aquele seja alcançado. Oh glória! Vamos orar para que o Senhor fale ainda mais conosco nessa manhã sobre esta visão, sobre esta posição, esta imitação de Cristo que trará muitos para o caminho, que fará com que os que estejam no seu caminho não percam a esperança de um dia, quando eles conseguirem tirar alguns deuses, algumas idolatrias, algumas formas de vida, algumas situações que colocam o eu e não colocam o Cristo no caminho, que estes ainda tenham a esperança em você, que você tenha esse Cristo, que você tem a Deus no seu caminho, sendo exemplar para a sociedade. Oh glória! Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por o domingo de ontem, no descanso no Senhor, no meu caso, na casa do Senhor, buscando, alimentando espiritualmente, aprendendo e tendo entendimento e conhecimento das suas escrituras, Pai. Muito obrigado por vivermos ali em união na IBM, naquele culto ali de aproximadamente 1000 pessoas, na qual, Senhor, estávamos ali e estaremos cada dia, Senhor, pelo menos esta é a minha intenção, e junto levando aos irmãos uma forma de carinho, de atenção, que as pessoas fiquem confortáveis, que as pessoas possam receber sorrisos, possam receber que sejam bem-vindos na casa do Senhor. Assim é o meu comportamento ali naquela casa, Senhor, e onde eu estiver, logicamente. Mas como estava fazendo menção sobre ontem, na casa do Senhor, que é o meu Pai, que é o Pai daqueles que se comportam como filho do Senhor, meu Deus. Oh Pai, muito obrigado. Obrigado aqui pela Tua palavra, obrigado pelos irmãos, onde chegará esse devocional, e que possam haver ali, Senhor, que possa haver mudança de vida, sementes já germinando para compreenderem esta visão e mudarem de vida. É assim que eu almejo, é por isso que eu estou aqui a serviço do Teu Evangelho, Senhor, por amor a essas pessoas e entendendo
que é um chamado do Senhor, na qual estou aqui para obedecer. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Graças a Deus. Ai, desculpem, meu pai. Irmãos, neste contexto, para vocês compreenderem, assim como eu disse, e como termina o verso aqui, que todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Me desculpem. Então, é isso. Você, com seu comportamento, com a forma que você tem sacrificado Cristo, você dá esperança ao próximo. Você dá esperança numa forma legal de vida em toda aliança que você for fazer. Por exemplo, quem ainda não é casado, que vai ter esperança no seu comportamento, que alguém te observe, fala assim, aí sim é uma boa mulher, uma boa namorada para ser noiva e ter o casamento, e vice-versa, a mulher observar o homem, aí eu vou namorar, aí eu vou me relacionar, aí eu vou ser noiva, aí eu quero casar, porque aí eu estou entendendo que eu vou ser nora de Deus, ou que eu vou ser genro, se tratando do homem de Deus. Sabem onde está escrito isso? Logo no verso 1, aqui estávamos falando do 15, mas como eu aprendi por ensinamentos em geral, e lógico que sempre a gente tem que fazer isso, mas John Wesley frisava isso para estudarmos todo o contexto, para compreender. Olha aqui no verso 1 como diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui, como eu disse, pode tratar também para um suposto namoro, um suposto noivado e um casamento, por mais que aqui diz que, aqui está falando diretamente sobre a mulher ser submissa ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece ainda a palavra, seja ganho sem palavra alguma, só de ver o comportamento da esposa por meio do seu procedimento, ou seja, como ela procede com a vida, e observando este homem, neste caso, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, aqui está dizendo que não é para a mulher achar que conquista o homem pelos adornos, ou seja, no caso aqui vai falar sobre os adereços de ouro, aparatos do vestuário, pelas roupas bonitas, pelas joias, pelo cabelo lindo. A mulher ou o homem não deve observar uma mulher, achar que essa mulher é a melhor mulher para a vida dele, se não encontrar Cristo Jesus santificado no seu interior. Eu não estou dizendo que uma pessoa, um homem, não vai olhar também a compatibilidade, né, de beleza e no geral, né, a compatibilidade geral, e também da mulher para o homem igualmente. Então as coisas têm que ter sim essa compatibilidade, as pessoas têm que compreender isso, mas o importante
importante é ter Deus santificado dentro dela ou dele, porque aí vai cair na questão do jugo desigual, ou vai estar no jugo igual, entendendo que o propósito destes não são nada com Deus e sim com as coisas do mundo. Mas o que vale é entender esse processo. Então, quanto antes você compreender que você precisa santificar Cristo em vós, e santificar, meus irmãos, tem o seguinte significado. Aqui está falando santificai. O santificar é abrir mão de algo importante, valioso ou desejado por algo maior. E este algo maior é Cristo Jesus, é a verdade da tua palavra. E quando fala sacrificai, é você tornar isso de fato sagrado em você, porque você vai ser separado para um propósito em purificação. Então é você santificar e de sacrificar, sacrificai de sacrificar. A única diferença é que sacrificai, você vai sacrificar no seu interior. Então você sacrificando Cristo no seu interior, você vai entender exatamente o que Isaías já dizia muitos anos lá atrás, no Isaías 8, no verso 13, que diz exatamente assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Aqui, logicamente, que existia Jesus só na ideia, ele não tinha ido ainda. Ele veio muitos anos depois, que o verbo se tornou carne, como diz João 14, e habitou no meio de nós. Mas aqui só tinha a ideia de Deus diretamente, só Deus Pai Criador. Por isso diz que aqui, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, a Ele seja o vosso temor e também o vosso espanto. É o temor e o tremor. Na hora que você for fazer algo que não é aprovado por Deus, você tem que temer e tremer também por isso. E aqui, logicamente, meus irmãos, que a palavra nos dá essa ideia direta da gente ser sacrificado. Por quê? Porque a prontidão de confessar Cristo nas nossas ações é um aspecto importante para considerar a Cristo o Senhor como santo. É você responder literalmente em defesa. A palavra pode sugerir resposta a perguntas abusivas ou irônicas provenientes de pessoas hostis. Então, as pessoas hostis, elas vão debochar de você, mas você vai ter posicionamento respondendo o que está escrito na palavra de Deus, por temor e por tremor. Aqui em Tito, que quem fala aqui diretamente é Paulo, capítulo 3, no verso 7, que aqui foi uma carta de orientação de Paulo a Tito, que ele diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu falo sempre para vocês, logicamente que a vida eterna, ela é o alvo principal de você ter posicionamento como salvos para viver a Nova Jerusalém, mas eu gosto muito dessa questão da ação da salvação, que é você viver o comportamento almejando tudo que se torna mais aprovado pelo Senhor ou aprovado apenas pelo Senhor e vai tornar mais favorável a sua vida. Tudo bem que a questão de você
ter esse comportamento, você não vai almejar nada de lucros, de vitórias por isso. A vitória tem que ser Cristo em você e não você almejar tais coisas por, vamos falar assim, por interesses. O seu único interesse é Cristo em você, para você ter o comportamento de quem tem o nome escrito no livro da vida. Se entendermos aqui, já vou fechando esse raciocínio, gostaria que vocês entendessem uma coisa. Cristo Jesus, ele é a verdade. Ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E o verbo é o logos no grego, que significa palavra. E se a gente entender aqui, também no português, verbo sempre vai dar uma direção a palavras também. Então, Jesus, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele disse que ele é a palavra, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, eu vou dizer que ele disse, inclusive na oração sacerdotal, quando ele disse, orando ao Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Olha bem, se ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele orou ao Pai dizendo que a verdade é a tua palavra. Se ele disse em João 14:6 que o verbo se fez carne e o verbo é a palavra, então todo o contexto bíblico da palavra é a verdade de Cristo. Então temos que entender que todos os mandamentos, a escritura sagrada, de Gênesis 1 a Apocalipse 22:20, é o próprio Jesus. Tanto é que eu já disse para vocês que isso não é uma confirmação bíblica, mas é uma cristocidência, ao meu ver, é um sinal de mistério, que a primeira palavra, que no princípio no hebraico, escrito no hebraico, princípio significa Bereshit, e a última palavra do amém, que trazendo para o latim, buscando ao grego, que é o Novo Testamento, voltando para a raiz do hebraico e indo também para o inglês, para o árabe e tudo, é amém, a pronúncia, ou o português é o Yemen, e assim vai. E o EN, juntando com o B de Bereshit, da primeira palavra de Gênesis, forma bem. E bem é quem? É o Filho, é a verdade, é a palavra, é Cristo Jesus apresentado a mim e a vocês aqui na Bíblia Sagrada. Aqui é um manual de vida, temos que aprender isso, meus irmãos. E se entendemos também que essa questão de sacrifício, quando Adão e Eva pecaram, e eles ali quiseram esconder de Jesus, de Deus, desculpa, que o visitou, eles ali, quando a serpente os enganou, não falou a verdade para eles, ao meu ver, que eles iam conhecer o bem e o mal se comesse daquele fruto, Deus ali naquele momento fez o primeiro sacrifício para esconder o mal. O que Deus fez? Ele matou um animal para levar as vestes a eles, porque eles começaram a ver o mal. E o mal está dentro do próprio corpo. Então, o primeiro sacrifício começou lá no Éden. E a segunda tragédia que aconteceu ali entre Caim e Abel foi justamente por causa de sacrifício, que Abel dava o sacrifício agradável a Deus e Caim, por inveja, por não conseguir dar o sacrifício, o melhor sacrifício para Deus, foi e matou Abel. E Jesus Cristo se sacrificou por mim e vocês, e é isso que Ele quer nos trazer aqui, para a gente santificar.
de forma sacrificando o nosso coração. Olha bem o que diz o verso-chave. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E se Ele é a verdade, se Ele é a palavra, e eu já fecho de fato esse raciocínio, vamos lá em Hebreus, que significa aqueles que atravessaram o caminho. Você está no caminho aqui, na passagem terrena, com caminho direto à Nova Jerusalém, a salvação. E ele diz lá em Hebreus 4, no 12, no 11, ele vai falar assim sobre o descanso, para a gente esforçar nesse descanso. E ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, santifique Cristo no teu coração através da obediência bíblica na palavra dele. Amém? Recebam em nome de Jesus essa palavra rica, tenha conhecimento na sua vida para que você não pereça, como diz Oséias 4:6, que afirmava que o povo perece por falta de conhecimento. Então vá rumo à Nova Jerusalém e não deixe o inimigo da sua alma levar você para um lugar que eu não gosto nem de dizer, chamado inferno. Amém? Fique em paz, Deus abençoe. Abraços.